Fala galera, David hoje, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aquele agradecimento e um abraço especial para todo mundo que é membro do nosso canal. Vamos continuar falando sobre herança e vamos entender o que está acontecendo aqui, né, na classe pessoa e na classe funcionário. Então, deixa eu fechar tudo aqui para a gente ficar bem por dentro do que está acontecendo nesse cara. Bom, primeiramente, o que nós precisamos entender é que quando nós estamos trabalhando com herança, não significa que as coisas estão misturadas. Então, nós temos aqui uma classe pessoa e nós também temos uma classe funcionário. Tá? Funcionário é uma classe que estende de pessoas. Significa que você vai ter, já está trabalhando na OML, uma setinha mais ou menos assim. Tá falando que funcionário é uma pessoa. E o objeto que nós vamos gerar aqui dentro de pessoa pode ter os atributos nome, CPF e endereço. Como o funcionário é uma pessoa, porém mais especializado, nós também vamos ter os mesmos atributos com a diferença da especialização, que é o salário. Tá? Então nós temos esses dados aqui e nós também temos algo que não é um atributo, mas é um método. Então nós temos aqui também o imprime, tá? E esse imprime ele é importado exatamente, é replicado, né, na verdade, assim. Bom, então, como você pode ver, nós temos dois objetos separados. Cada um desses quadrados representa um objeto na memória. Então, quando nós vimos aqui dentro da herança teste, quando nós executamos o imprime, com Ctrl Shift F10, então nós temos os mesmos dados, né, nome, CPF e endereço. E se você for dentro do imprime, que nós temos aqui dentro de pessoa que está sendo herdado também por funcionário, você vê que nós temos dis.nome, dis.cpf, dis.endereço. Então lembre-se, o dis se refere ao objeto que ele está no momento. Então aqui, o imprime, quando fala dis, está chamando dis.endereço, dis.cpf, dis.nome. Quando a gente faz o funcionário, é a mesma coisa. Funcionário, dis.endereço, dis.cpf, dis.nome. É por isso que nós temos os resultados diferentes, porque é o objeto que é o responsável por executar, não é a classe. Então, a classe da origem é um objeto, o objeto é responsável por executar e guardar os dados. Bom, e o que a gente pode fazer então? Existe um conceito na orientação a objetos relacionado à herança que é chamado de sobrescrita. Então, no nosso funcionário, como você pode ver, nós não temos o método imprime. Porém, nós podemos sobrescrever. O que é sobrescrita? A gente vai falar sobre isso, mais detalhes, mas basicamente você escreve o método com a mesma assinatura, exatamente, que a classe pai, né, a classe mãe, a superclasse, que é no caso pessoa, tem. Então aqui, ó, imprime. Quando você faz isso, o IntelliJ irá te falar, olha, você está sobrescrevendo. Então o método imprime, ele sobrescreve um método da classe pessoa. E se você clicar aqui, ele vai falar, olha, a classe, que na classe filha, né, na verdade, está sobrescrevendo, na classe funcionário, está sobrescrevendo o método imprime. Então, quando eu faço isso, eu estou falando que agora esse é o comportamento que você vai ter que ter ao executar o objeto funcionário. Então, por exemplo, na classe herança teste, um funcionário.imprime agora tem que ser vazio, não é para ter nada. Então, se a gente executar Shift F10, você vai ver que nós não temos mais o funcionário.imprime. Se você colocar aqui, salt dis.salário e executar novamente, você vai ter apenas o salário. Por quê? Porque agora você está mudando o comportamento que existe no método imprime, na classe que é mais especializada, que é a classe funcionário. Bom, Winnie, então, como é que eu faço? Como é que eu posso executar, por exemplo, os dois métodos? Bom, para ficar claro, se você trocar aqui imprime2, tá? Esse é um outro método. Na verdade, esse aqui é um método sobrecarregado, como se você tivesse aqui public void imprime, né? E imprime2. Então, esse aqui ele é sobrescrito da classe pai, esse aqui não. Esse é um método completamente novo. Então, se eu remover esse aqui e executar com Shift F10, você vai ver que nós temos o mesmo resultado. Por quê? Porque é o método imprime que está vindo lá da classe pessoa. Bom, então imprime2 é um método novo, então nós queremos imprime, que agora nós estamos sobrescrevendo da classe pai. Aí eu preciso falar o seguinte, bom, eu quero que você execute tudo que tem no método imprime daqui de pessoa. E em seguida, você execute o meu método imprime. Ou seja, você quer
executar a funcionalidade do método imprime dentro de pessoa, que é system.out.println para o nome, CPF, endereço com a rua e o CEP, mais o seu salário. Ou seja, executa o método da superclasse e em seguida executa o meu. Bom, o Java deixou isso bem simples através da palavra super. Todas as vezes que você usa a palavra super, você está se referindo ao objeto que é o objeto mais genérico, é o objeto superclasse desse funcionário, nesse caso pessoa. Então se eu colocar aqui super ponto, né, então vou ter acesso a todos os atributos que está vindo de pessoa, não é da pessoa, não é do objeto pessoa, é o que está sendo importado. Lembre-se, tanto super como diz, eles vão se referir a esse objeto em si. Estou falando, olha, executa um imprime do jeito que vem lá da pessoa, mas depois você adiciona esse diz.salário. Então, eu vou executar novamente agora, Shift F10, e você vai ver que nós temos Oda 222, temos a rua e temos também o salário, ou seja, ele executou o imprime exatamente como tem aqui, ó, se você clicar, com diz.nome, CPF, endereço, porém, ele adicionou no final o meu salário. Então, lembre-se, você não está executando o da pessoa. Por quê? Porque o nome, CPF, endereço que você tem em pessoa é completamente diferente do que você tem no funcionário. Então, quando você chama super.imprime, o super.imprime ele vai fazer o quê? Ele vai chamar, por exemplo, diz.nome, diz.cpf, blá blá blá. O que acontece é que esse diz.nome, diz.cpf é desse objeto, não desse objeto, tá? Então, é como se você pegasse apenas tipo um blueprint, é tipo uma projeção do que precisa ser executado. Então esse cara está falando, olha, quando esse cara for executado, você vai fazer o seguinte, você vai chamar quem quer que seja o objeto, mas você vai chamar o nome, o CPF e o endereço com getRua e getSep daquele objeto. Né? Mas, William, como é que você garante que o objeto, o funcionário, vai ter os dados, nome, CPF, esse diz aqui, com esses atributos? Por causa da regra da sobrescrita, que ela sempre vai importar todos os atributos que você tem da superclasse. Então, é certeza absoluta de que o método imprime vai ter acesso a um diz nome, diz pessoa e diz CPF. Porém, o método imprime da superclasse nunca vai ter acesso ao salário, porque o salário pertence à classe mais especializada que é a classe funcionário. Bom, então no geral era isso que eu queria falar para vocês. Vamos manter essa aula simples. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre herança. Mas o que eu queria falar para vocês era sobre o super para executar o método exatamente como foi descrito na classe, na superclasse. Bom, então é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.